Uma mulher tinha desaparecido em uma das ruas de Palo Alto, Califórnia, Estados Unidos. Os policiais entrevistam seu marido e também o filho dela, que tinha 17 anos. A mãe do adolescente nunca foi encontrada e ele mudou muito depois do ocorrido. As mudanças no comportamento do jovem e até mesmo em sua aparência são difíceis de serem descritas, mas a tragédia, sua idade e a ausência de uma cuidadora vão desenhar sua história. O rapaz começa a aparecer com vários arranhões, talvez normais para um adolescente comum, pelo menos até certo dia. Então os vizinhos novamente veem um carro da polícia parando em frente à casa dele. A maioria assume que as informações sobre a mulher desaparecida tinham vindo à tona, enquanto outros acham que o jovem será entrevistado. Mas ninguém poderia ter pensado que o adolescente seria preso por suspeita de assassinato. Quando o moço foi levado para fora de casa algemado, parecia assustado e confuso. E ainda assim os vizinhos atentos notaram uma mudança importante. Enquanto a polícia o levava para a delegacia, o rosto do adolescente mostrava calma, confiança e indiferença. O jovem foi a última pessoa com quem sua namorada foi vista. Não ficou claro se ele realmente a tinha matado, porque o corpo dela nunca foi encontrado. Mas as testemunhas afirmaram unanimemente que 2 pessoas entraram na casa e que ele saiu sozinho. O prédio foi inteiramente revistado, amigos foram entrevistados, bares, academias e estações de trem foram verificadas, mas não a acharam. Porém, o detento admite que vaporizou sua namorada durante uma de suas relações. Confessou isso em um dos interrogatórios. Os policiais não conseguem uma explicação razoável do adolescente para essa vaporização. Porém, quase imediatamente após a estranha confissão do jovem, chega uma ordem para que seja transferido para outro departamento. A ordem veio da Fundação SCP. Um agente infiltrado na delegacia soube do anormal adolescente. O cara foi levado para a área 77, na Itália. Recebeu o número SCP-213 e foi classificado como Euclides. Tudo isso aconteceu por volta dos anos 90. Por um longo tempo, o objeto ficou sob a supervisão dos cientistas e escapou várias vezes da sua cela de contenção. E só depois de alguns anos, a verdadeira fonte dos poderes anômalos do objeto se tornou conhecida. No momento de sua captura inicial, o rapaz era bastante forte e pesava cerca de 95 quilos, mas não foi isso que ajudou o objeto a eliminar os agentes da fundação. Nascem suas propriedades. É capaz de vaporizar objetos materiais quando quiser. Este poder atua em corpos sólidos e semissólidos, desintegrando-os em átomos. O efeito entra em ação quando tocam no SCP-213. O contato físico pode ser feito em qualquer parte de seu corpo. Durante o rompimento dessas ligações atômicas, uma grande quantidade de energia é liberada e ocorre um flash brilhante. Mas esse tipo de desmaterialização também tem efeitos colaterais para o próprio objeto. Ele sente dor depois que usa suas habilidades. E o uso prolongado delas deixa o objeto exausto. Isso facilitou para a força-tarefa móvel da Fundação que prendeu o SCP-213. Ele vaporizou todas as balas disparadas contra ele quando elas tocaram seu corpo. A arma de fogo não causou nenhum ferimento ao objeto, mas o uso constante dos anômalos poderes esgotou suas energias. Antes de desmaiar, o objeto matou 2 agentes. O objeto foi levado para a Área 77, localizada na província de L'Aquila, no sul da Itália. Esta instalação é mais como um resort em comparação com outros territórios da Fundação. Há quartos convencionais, uma grande sala de jantar e uma academia. Além da ala de pesquisa, o prédio possui as de observação espacial, ciência da computação e de construção civil, quartel e até uma igreja. A ala 77 contém a maioria dos objetos seguros, anomalias que não recebem um status SCP e documentos. Também há alguns objetos de estudo da Euclides lá. O SCP-213 foi trazido à Área 77 provavelmente na esperança de que fosse cooperar voluntariamente, uma vez que as propriedades anômalas do objeto aparecem exclusivamente com sua própria vontade. Mas algo mudou desde que foi colocado sob contenção. O objeto conseguiu fugir várias vezes de sua câmara e muitas vezes matou funcionários da Fundação nas fugas. Uma vez o objeto disse que estava pronto para dar mais uma entrevista. Para a pesquisadora entrar na cela, algumas medidas de contenção tiveram que ser desconsideradas. Quando a cientista entrou na sala para se aproximar do objeto, ele a vaporizou e fugiu. O objeto neutralizou mais 2 agentes enquanto escapava. Por não conhecer a planta do prédio, o objeto se perdeu nos corredores e se deparou com um grupo de seguranças. Perdeu muita força e, como resultado, foi capturado enquanto fazia um buraco de fuga no chão, na sala de descanso. Após inúmeras violações, suas condições de contenção foram reforçadas. Uma área de 10 por 10 metros cheia de um gás tóxico foi instalada no exterior da câmara SCP-213. O objeto foi informado disso para induzi-lo a não fugir. 2 seguranças ficam de plantão na câmara do objeto. Suas principais armas são mangueiras de alta pressão, spray de pimenta e redes de captura.
O SCP-213 tornou-se significativamente mais cooperativo depois que suas habilidades anômalas passaram a se manifestar sem seu conhecimento. Estava dormindo em sua cela quando sua cama e parte do chão abaixo dela desapareceram. O objeto caiu no porão, sem compreender o que estava acontecendo. Este incidente assustou seriamente o SCP-213 e, em seguida, começou a ajudar os cientistas em sua busca por maneiras de controlar suas propriedades. Provavelmente não apenas por causa da possibilidade de vaporizar incontrolavelmente tudo ao seu redor, mas também pelo risco de sua própria autodestruição. Mais tarde, a verdadeira razão pela qual o comum rapaz possuir esses poderes anormais tornou-se conhecida. No seguinte exame clínico do objeto, o médico descobriu 2 inflamações pretejadas nas costas. O SCP-213 alegou que não sentia nenhum desconforto com a presença delas. Mais tarde passou a haver 4 dessas lesões, dispostas em um quadrado a 15 centímetros uma da outra. Os cientistas tentaram estudar os abscessos, mas não podiam ser perfurados ou cortados. O bisturi se desintegrou em átomos durante uma tentativa de aplicar mais pressão ao cisto. O objeto disse que ele não tinha feito desaparecer os instrumentos de propósito. O SCP-213 desenvolveu fortes dores abdominais e nas costas, mas não estavam localizadas nas áreas das bolhas. Em seguida, teve uma convulsão e o objeto foi transferido de sua cela para a unidade de terapia intensiva. Lá, outros 10 novos abscessos foram descobertos em suas costas. Agora eles estavam localizados a exatos 5 centímetros um do outro. Mais 2 formações semelhantes apareceram nas palmas das mãos do objeto. Então os estranhos furúnculos desapareceram tão rapidamente quanto tinham surgido, deixando para trás apenas sutis marcas na pele. Então um dos médicos notou que uma bolha na palma de uma das mãos do objeto tinha se aberto, e um olho estava olhando para o cientista pelo buraco. O corpo do SCP-213 foi escaneado com todos os dispositivos médicos disponíveis, mas nenhum corpo estranho foi encontrado. Os pesquisadores sugerem que o corpo do objeto pode estar sendo hospedeiro de algum parasita desconhecido, e dele que vêm as propriedades anômalas. A criatura foi apelidada de parasita de antimatéria, e parece ter uma consciência. Ela evita interagir com seu hospedeiro e com o mundo exterior, mas de modo periódico observa o que está acontecendo externamente, saltando seus olhos dos abscessos do SCP-213. Depois de saber disso, o objeto começou a ter ataques de pânico. Pediu várias vezes para que retirassem o parasita. Seus pedidos foram negados por várias razões, sendo a principal delas que os pesquisadores não sabiam como fazer isso. Não são capazes nem de detectar evidências da presença física da criatura no corpo dele. A Fundação sugere que as propriedades anômalas do SCP-213 são necessárias só para alimentar o parasita. Provavelmente consome a matéria dos objetos desintegrados, ou a energia provida pela destruição deles. Pesquisadores realizaram muitos testes estudando as propriedades anômalas do moço que carrega o parasita de antimatéria. Este tem crescido de modo significativo, provavelmente pela grande quantidade de matéria que já consumiu. Tudo isso mudou completamente a natureza do objeto SCP-213. Os cientistas decidiram dar um tempo para validar suas hipóteses e desenvolver novas condições de contenção. Então o objeto foi colocado em coma induzido até novas ordens. A pesquisa teve que começar do zero de novo. Havia um documento bem interessante, entre os mais antigos. Era provavelmente um texto do diário do jovem infectado, logo depois de ter sido colocado sob contenção na fundação. Dizia que o nome do rapaz é Andrew e que, aos 17 anos, ele tem a habilidade de destruir coisas. Ele tinha vaporizado sua mãe e era parcialmente consciente do que fazia. Ele também sentia a presença de alguém em sua cabeça, mas quando ele se rendia à estranha entidade e desistia de controlar sua própria mente, o parasita não permitia. Além disso, o jovem sentia que sua consciência estava mudando e se adaptando ao anômalo ente. O hospedeiro sabia que tinha matado 30 pessoas, mas não queria acreditar. Ele também escreveu que não tinha certeza se sabia seu próprio nome. Isso é confirmado na segunda parte da redação, que diz que seu nome é Damien. Este parece ser o alter ego de Andrew. Em relação ecológica de parasitismo com o SCP-213, ele se acha incrível e sabe que tem superpoderes. Essa personalidade afirma que se divertiu muito gerando caos antes de se mudar para um novo lugar. Talvez isso não se refira ao corpo do adolescente, mas à Terra ou ao nosso universo, já que o SCP-213 provavelmente é um ser multidimensional. Como explicar a ausência física do parasita no corpo do hospedeiro? Você tem alguma opinião sobre isso? Compartilhe-os nos comentários abaixo deste vídeo e não perca o próximo.